Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, reuni-nos de todas as nações, para dar graças ao vosso nome santo, e nos alegrarmos no vosso louvor. Salvai-nos, Senhor, nosso Deus, reuni-nos de todas as nações, para dar graças ao vosso nome santo, e nos alegrarmos no vosso louvor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, bem-vindos a esta celebração. Bem-vindos também àqueles que porventura nos acompanharão nas redes sociais. Hoje queria saudar particularmente os dois sacerdotes que cá estão e de forma ainda mais particular o Padre Flávio, que faz hoje um ano de ordenação sacerdotal. Alegramos-nos com ele e louvamos o Senhor pelo dom da sua ordenação. Amadíssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração ao dom que Ele nos quer fazer na palavra e no corpo de Cristo que vamos receber. Disponhamos-nos interiormente a acolher esse mesmo dom, pedindo ao Senhor que purifique o nosso coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, que mais posso dizer? Faltar-me-ia o tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Issa, alcançaram os violência, fogo, fio de enfermidade, se fortes sítios. Mas houve que recuperaram os seus mortos pela ressurreição. Mas outros foram torturados, recusando o resgate, a fim de alcançar uma ressurreição melhor. Outros sofreram o tormento das zombarias e da flagelação, das algemas e da prisão. Foram apedrejados, serrados, mortos ao fio da espada. Andaram vagueando, cobertos de peles de ovelha e de cabra, indigentes, oprimidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, nas grutas e cavernas da terra. E todos estes que alcançaram testemunho favorável pela sua fé, ficaram sem obter a realização da promessa. Porque Deus previa para nós um destino melhor. Eles não deviam chegar sem nós à perfeição final. Palavra do Senhor. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Como é grande, Senhor, a vossa bondade, que tendes reservada para os que vos temem. À vista dos homens vós a concedais, àqueles que em vós confiam. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Ao abrigo da vossa face vós os defendais das maquinações dos homens. No vosso tabernáculo vós os escondais das línguas provocadoras. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Bendito seja o Senhor, como em cidade fortificada. Em mim enalteceu a sua misericórdia. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor.
Eu, porém, dizia na minha ansiedade: estou banido da vossa presença. Mas ouvistes a voz da minha súplica, logo que vos invocai. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os que lhe são fiéis, mas castiga com rigor os orgulhosos. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguiu prendê-lo, nem sequer concorrentes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu a prostrar-se diante dele e disse, clamando em alta voz: Quem tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe:
qual é o teu nome? Ele respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava instantaneamente que não o expulsasse daquela região. Ora, ali junto do monte, andava a pastar uma grande vara de porcos. Os espíritos impuros pediram a Jesus: manda-nos para os porcos e entraremos neles. Jesus consentiu. Então, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2.000, lançou-se ao mar do precipício abaixo, e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos, e de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram sentado e em perfeito juízo o possesso que tinha tido a legião, e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram-lhe o que havia acontecido ao possesso e ao que se passara com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi-se embora e começou a pregoar na Decápole o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Caros padres, amadíssimos irmãos e irmãs, também hoje, porventura, as leituras que escutamos parecem estar longe da nossa realidade e teremos certamente que fazer algum esforço para perceber como elas tocam a nossa vida. E, no entanto, tocam de uma forma mais profunda do que aquela que podemos imaginar. A primeira leitura, tirada da carta aos Hebreus, continua o raciocínio que, na missa ferial de sábado passado, tínhamos começado. O exemplo dos antigos, o exemplo da fé dos antigos, que se encontra no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Falámos já do exemplo de Abraão. Hoje, o autor da carta aos Hebreus aduz outros testemunhos de fé, porventura desconhecidos ou menos conhecidos de nós. Gedeão, Jefté, Sansão, Baraque. São postos como exemplos de fé e, no entanto, eram pessoas que tinham dúvidas de fé. Quando o Senhor os veio chamar para uma missão, eles tiveram dificuldade. Gedeão pediu um sinal a Deus. O próprio Sansão utilizou mal a força que o Senhor lhe tinha dado e morreu, e fez morrer gente. E por dizer de Baraque, que teve medo de partir para a luta e foi pedir a Débora que o acompanhasse. Eles, como nós, foram exemplos de uma fé que nos toca porque está marcada pela fragilidade humana e não pela força. Também depois, os outros exemplos de quem fecha a boca do leão, atribuída a David, que também é ali mencionado,
ou que ressuscitam os mortos. Algumas mulheres recuperaram os seus mortos, como sabemos da pregação dos profetas Elias e Eliseu. Ou, por fim, a tortura que nós conhecemos feita aos judeus nos livros dos Macabeus. Tudo isto mostra que a fé, em primeiro lugar, assenta na nossa fragilidade, mas fortifica-a. Assenta e toca as nossas interrogações, mas dá-nos capacidade de agir e, ao mesmo tempo, ajuda-nos a suportar a incompreensão, a tribulação, o sofrimento. Por isso é muito bonito encontrar ou perceber estes exemplos de fé de que fala a Carta aos Hebreus, porque tocam a nossa vida. O autor da Carta aos Hebreus escreve a uma comunidade que sente as dificuldades da perseguição e as dúvidas. Escreve a nós, porque a palavra de Deus é uma carta escrita a cada um de nós, que temos dúvidas, que temos fragilidades, e faz-nos perceber duas coisas. A primeira, a fé não é apenas a adesão a um conjunto de verdades. É uma força, uma virtude que se torna existencial e que toca a nossa própria vida, transfigurando-a, dando-lhe novo sentido. Por isso, nós, como aqueles a quem se dirige a Carta aos Hebreus, temos necessidade de recordar a importância de uma fé perseverante, de uma fé que nos anima, de uma fé que conta também com as nossas fragilidades e inseguranças. Em relação ao texto do Evangelho, um texto estranho, porventura, mas é um texto importante, primeiro porque é o primeiro milagre que Jesus faz fora do território judaico, na região dos Gerazenos, o que possivelmente indica a preocupação missionária que Marcos apresenta neste sinal de Jesus. E é uma fé que se propaga ou que se anuncia no mundo hostil. Parece que os resultados daquele sinal de Jesus não foram assim tão bem aceitos. E Jesus não obteve grandes resultados nem grandes conversões com aquela libertação do endemoninhado Gerazeno. A segunda coisa que este milagre nos diz, este sinal de Jesus nos diz, é o chamar-nos a atenção para o homem que estava possesso de um espírito impuro e que tem características muito interessantes. A primeira, de vez em quando, era atado com grilhões, era encadeado e às vezes partia os grilhões e andava a sua vida entre agrilhoado e livre, mas sempre sob o olhar suspeito dos outros. Primeira coisa. A segunda coisa é um homem que, isolado, procurava lugares isolados ou os túmulos e aí vivia. E em terceiro lugar era um homem que se batia a si próprio, se impunha, se batia com pedras e se feria a si mesmo. Curiosamente, estes três sinais são a radiografia nossa e da nossa vida. Tantas vezes. Pessoas atadas ou que querem atar na nossa liberdade. Pessoas que vivem o peso do isolamento. E isso é uma tentação na qual nós caímos, ficarmos isolados, procurar o isolamento. E, em terceiro lugar, pessoas que não são capazes de viver em sociedade, antes se ferem e transportam sobre si próprias pesos que eles próprios fazem e colocam às suas costas. Quantas pessoas nós não temos encontrado deprimidas, colocando um peso de dor sobre as suas costas, peso de dor do qual nem sequer eles são responsáveis. A figura do endemoninhado é a nossa figura muitas vezes.
E é este homem, agrilhoado às vezes, isolado, ferido, que o Senhor quer salvar. E por isso, aquela beleza da relação que este homem salvo por Jesus Cristo estabelece com o próprio Jesus. Nós somos assim. E este homem assim é aquele que Jesus vem salvar. Por último, é muito interessante que, apesar deste sinal tão bonito que Jesus faz de libertar um homem que vive mal, que vive afastado, que vive sofrido, ao contrário disso, pedem-lhe para Jesus se retirar desse território. Talvez o negócio dos porcos fosse mais rentável que a libertação. Também isto é um sinal da nossa sociedade, para quem o negócio e o dinheiro é muito mais forte que a dignidade da vida. Que esta visita de Jesus ao lugar dos Gerazenos seja também a visita ao nosso mundo. Lembremos que estávamos num território pagão, ao nosso mundo, portanto, também ele paganizado, oposto cristão, que Jesus venha fazer esta visita e que nós, ao contrário dos Gerazenos, a acolhamos e possamos perceber quanto necessitamos desta libertação que Jesus quer fazer também agora na nossa vida. Irmãs e irmãos, na plenitude dos tempos, Deus veio ao mundo como um grande profeta que venceu o demónio e iluminou o nosso coração. Peçamos a Deus Pai a graça de escutar esse profeta dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a intervenção do Papa Francisco na cena internacional e os seus encontros com a juventude do mundo inteiro façam cair os muros dos preconceitos e indiferenças. Oremos. Para que os catecúmenos e fiéis não se deixem enganar pelos que falam mal de Deus, da Igreja e da fé cristã, e chamam bem até ao mal que eles próprios fazem. Oremos. Para que a memória das grandes testemunhas da fé que as leituras do Antigo Testamento nos recordam, nos dê a consciência dos favores que Deus nos fez. Oremos. Para que a narração evangélica deste dia nos dê a certeza de que o poder de Jesus ultrapassa as necessidades dos doentes e se exerce sobre os demónios, mesmo em terra pagã. Oremos. Para que os membros da nossa comunidade, da nossa Assembleia, quando tiverem de tomar decisões em momentos difíceis, optem sempre por Cristo, mesmo à custa de danos materiais. Oremos. Senhor Pai Celeste, vinde em nossa ajuda com o dom do Espírito Santo e não permitais que o mal sufoque a vida do reino.
por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis a minha morada, mas sem uma palavra e sem missão. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido, não será confundido. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido, não será confundido. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor está sempre na minha boca. Minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido, não será confundido. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados. O vosso rosto não será confundido, não será confundido.
maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Oremos, fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que este auxílio da salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida de luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, bom regresso às vossas casas, aqueles que partirem de novo para as suas casas hoje. Que levemos também no nosso coração, além desta ternura que sempre recebemos no colo da Mãe de Deus, este desafio do Evangelho e da primeira leitura, de fortificar a nossa fé, que é débil, mas que tem que nos animar na vida, e de libertação que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.